dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samuel Evangelista, aluno de Ciência da Computação, e agora irei apresentar a resolução da questão extra da lista de introdução de inteligência artificial, da disciplina de introdução à ciência da computação. Na questão, ela pedia para você fazer um modelo workflow em Origin para que fossem identificadas as imagens selecionadas, fossem identificadas quais imagens se relacionavam à sua pessoa e quais as outras imagens que não se relacionavam à sua pessoa. Então aqui no Origin a gente tem várias ferramentas para ser utilizadas que vão ajudar a gente a fazer esse modelo mais organizado. Então primeiramente a gente vem aqui no Image Analytics e a gente faz o import dessas imagens que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho uma pasta de treino, que dentro dessa pasta de treino eu tenho duas categorias de pasta, que são pastas relacionadas, fotos relacionadas à minha pessoa e fotos relacionadas a outras pessoas, para ele fazer o treino disso. Então após isso eu vou fazer a transformação dessas imagens para binário, para que mais à frente os cálculos em cima os cálculos que possam ser efetuados, eles sejam efetuados a partir desses binários, desses números. Todos os cálculos no nosso computador é feito a partir de binário ou números em si. Então após fazer esse transformamento das imagens para o binário, a gente vai calcular as distâncias dos pixels, para que mais na frente os modelos eles possam utilizar dessas distâncias para que eles consigam uma assimilação melhor das imagens. Então aqui a gente tem o que eu estou usando na distância métrica, o cosine. Pelo que eu verifiquei em alguns fóruns e até pela página mesmo do Origin, é a melhor distância, ou melhor métrica de distância para calcular os pixels, o cosine. Após isso, todos esses cálculos, eu vou fazer uma clusterização hierárquica disso, que basicamente eu vou separar todos os meus modelos, todas as minhas imagens em clusters. Então o menor número que eu consegui de clusters para que ficasse de forma eficiente foi 11 clusters, no qual eu consegui relacionar um cluster para todas as imagens que se referenciam à minha pessoa. Aí logo, então o cluster 11 vai ficar referenciado às imagens da minha pessoa, e todos os outros clusters eles vão ficar relacionados a imagens de outras pessoas. Então mais na frente, quando os modelos de tratamento forem tratar esses clusters, eles vão ficar bem cientes de quais imagens se referenciam à minha pessoa ou não. Então aqui a gente pode ver que todas as imagens de número 11 se referenciam à minha pessoa e as outras não. Então a gente vai transformar esses dados para uma coluna, vai botar esses dados em uma coluna, todas essas variáveis, e aqui a gente vai fazer definir uma variável target, que essa variável target vai ser a variável que vai levar em consideração nos modelos de tratamento para que seja feito os cálculos em cima dela. Então, basicamente, a variável que importa para mim aqui seria a variável cluster, que seria a variável que eu seleciono qual cluster que estão imagens relacionadas a mim e qual cluster que não estão relacionadas a mim. Então aqui a gente pode ver que o cluster 11 ele tem todas as imagens que estão relacionadas a mim e todos os outros clusters são imagens que não estão relacionadas a mim. Então após isso, esses dados eles vão para os modelos de tratamento, que aqui eu utilizei uma rede neural e uma árvore. Após isso, eu vou fazer um teste e um score. Aqui dentro da rede neural, a gente pode ver as especificações dela, que são neurônios e número de interações. E aqui dentro da árvore a gente também pode ver quais são as especificações dela, que são número de instâncias e etc. Após isso a gente pode fazer um teste e, de acordo com esse teste, verificar qual é o melhor modelo para ser escolhido em relação à precisão. Então aqui a gente sabe que a precisão da rede neural a gente tem uma precisão de 76% e a precisão da árvore a gente tem uma precisão de 70%. Então a gente vai utilizar o modelo neural por causa que tem uma maior precisão. Aí após isso a gente vai fazer uma matriz de confusão, que é para a gente identificar alguns aspectos de algumas imagens que não estão correspondendo. Então aqui a gente tem 7 imagens que se relacionam a minha pessoa e 11 imagens que se relacionam a outras pessoas. Dessas 7 imagens, 6 realmente se relacionam à minha pessoa, se parecem comigo, né, nesse modelo neural. E outra imagem que seria essa imagem
essa imagem, o modelo neural diz que não se parece comigo. E aqui tem outras 4 imagens de outras pessoas que no modelo neural está dizendo que se parece comigo. Então essas imagens, por alguma forma, quando a gente transforma em pixels e faz o cálculo de distância a partir dos pixels, o modelo neural identifica como se fosse minha pessoa. Mas aqui a gente pode verificar que o modelo neural ele tem algumas especificações, que seria no caso as camadas de neurônio. Então, no caso, se a gente conseguir aumentar essas camadas de neurônio, consequentemente, o nosso modelo neural vai ficar mais eficiente. Então aqui a gente pode ver que eu aumentei para 150 camadas, e a gente pode ver que a precisão estava em 76% e a precisão aumentou para 88%. Então a gente pode ver que aqui todas as imagens que já estão relacionadas a mim, ela realmente se parece comigo. Então não temos mais imagens minhas que se parecem com outras pessoas. E diminuiu também o número de outras imagens que se relacionam a mim. Então, quanto mais a gente vai aumentando a camada de neurônios, mais o modelo vai ficando mais preciso. Só que, de acordo com o meu conjunto de dados, aqui eu tenho um conjunto de dados de 18 imagens. Se fosse um conjunto maior, que no caso, quando eu aumento o conjunto de dados, mais precisão eu vou ter. E no caso, quanto mais neurônios, camadas de neurônios eu adiciono também, mais precisão eu vou ter. Mas com isso também vai ser descontado do poder de processamento. O poder de processamento disso vai ficar um pouco mais lento. Então aqui, como é um conjunto pequeno de 18 imagens, eu vou aumentar essa camada de neurônio para 550 neurônios. Então aqui eu aumentei a camada de neurônio para 550 neurônios. E vamos ver quantos por cento de precisão eu vou ter de acordo com esses testes. Então aqui nos testes a gente vai ter uma precisão de 95% da rede neural. E a gente vai ver na matriz de confusão se ainda tem alguma coisa. Então aqui a gente pode ver na matriz de confusão que não tem mais nenhuma imagem minha se relacionando a outra pessoa. E tem uma imagem de outra pessoa que se relaciona a minha. Mas como a gente tem uma precisão de 95%, isso não vai influenciar por enquanto. Então a gente já tem uma precisão bem significativa dessa rede neural. Então ela está bem confiável que a partir das imagens que eu vou relacionar, ele vai identificar quais imagens se relacionam a mim ou não. Então aqui eu tenho uma pasta de teste, que seria uma pasta que eu vou utilizar com imagens que são de outras pessoas e minha, para ver se ele consegue identificar. Logicamente eu também tenho que definir essas imagens como binário para que o computador possa entender. Também tenho que definir essas imagens como coluna, porque todas as outras imagens também foram definidas como coluna. E a partir disso eu posso fazer uma predição desses dados. Então, utilizando a rede neural e os dados em coluna, eu faço uma predição desses dados para saber qual desses dados que eu passei se relacionam a mim ou não. Então aqui a gente pode ver o conjunto de probabilidade que tem. A gente tem 11 probabilidades de ser reconhecido, que no caso a C11 se relaciona à minha pessoa e todos os outros clusters se relacionam a outras pessoas. Então a gente pode ver aqui no view e a gente pode escolher aqui a rede neural. Então todas as imagens aqui de C11 a gente vai poder identificar que é a minha pessoa, todos os C11. Ok? Aqui seria uma imagem minha com outra pessoa, e todos os C11 que eu consigo visualizar aqui seria imagens minhas. Então a gente pode dizer que essa imagem está bem eficiente. E todas as outras imagens que não são minhas, elas estão em outros grupos, que é exatamente como era para ser. Um pequeno problema que a gente encontrou aqui foi que algumas imagens minhas de máscara, o modelo ele não conseguiu identificar que era a minha pessoa. Então, no caso, de acordo com a transformação de binário para essas imagens, a gente não conseguiu identificar que essas pessoas seriam a minha pessoa. Então, aqui a gente também pode ver a probabilidade de acordo com essas imagens. Então, ele me dá a confiança de 100% que algumas imagens são a minha pessoa, e outras imagens que se relacionam à minha pessoa, ele dá uma confiança de 99%. Que no caso é uma confiança bem significável. E aqui a imagem que se relaciona a uma pessoa com máscara, ele dá uma confiança de 10% e ele coloca como se não fosse do meu grupo de pessoas.
Então a gente pode dizer que essa predição, de acordo, tirando essas especificações da máscara, tirando essas especificações da máscara, ela é bem considerável. Claro que se eu colocasse aqui no conjunto de testes mais imagens de outros ângulos, mais imagens minha com máscara, mais imagens de minha com o tempo anterior, com certeza esse conjunto de dados e esse modelo de treinamento, ele com certeza iria ficar mais eficiente, porque aí eu iria conseguir relacionar mais conjunto de dados e com esses conjuntos de dados ter uma aproximação maior para esse modelo, deixar um modelo mais eficiente. Mas de acordo com esse pequeno conjunto de dados, a gente pode ver e ter uma relevância significativa de reconhecimento. Então, esse foi o meu trabalho.